Para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber a Naomi Tatekawa, que é gerente de Consumer Experience da Suvinil. A Suvinil dispensa apresentação, né? Acho que basta dizer que é líder no mercado de tintas decorativas no Brasil, empresa que sempre fez muita publicidade, muita mídia, acabou ficando muito conhecida e muito usada também. Basta ver quem, né, vai reformar um apartamento, construir uma casa, vai passar pela Suvinil em algum momento. Naomi, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para essa conversa de hoje. Obrigada a você, Cássio, pelo convite. Estou bastante animada para o nosso bate-papo e espero poder contribuir um pouquinho nessa próxima hora que a gente vai aqui conversar. Bacana, eu estou muito animado também de ter você aqui. E a contribuição vem porque a Suvinil, que é uma empresa, né, que pertence à BASF, é tecnologia pura, pelo que a gente vem acompanhando nos últimos anos, né, nas últimas décadas, talvez. E a gente fala aqui, né, Naomi, no podcast, muito de tecnologia como meio e não como fim. E eu sei que vocês, talvez com outras palavras, aplicam esse princípio, né? A pergunta é, como é que vocês têm aplicado a tecnologia para melhorar a vida das pessoas? Com certeza, a gente sempre aplica tecnologia e às vezes a gente uma pessoa quando pensa em mundo de tintas decorativas, pensa em um mundo ainda um pouco quadrado, um pouco meio duro, mas não, a Souvenir ela vem inovando nos últimos anos para melhorar a experiência do cliente, isso em diversas formas e diversas maneiras. A gente tenta melhorar a experiência do cliente desde um ponto de contato no Fale Conosco, até numa interatividade diferente no PDV. Então, por exemplo, eu posso falar para você que hoje a gente já tem algumas features que nossos concorrentes não possuem. Por Hum, exemplo, a gente tem uma coisa muito legal, chamada loja ao vivo. O que que é essa tá. loja ao vivo? Essa loja ao vivo são para aqueles consumidores, que estão com alguma dúvida sobre tintas, eles vão entrar na nossa loja ao vivo e vai ter uma pessoa realmente ao vivo ali, um consultor especializado, atendendo essa pessoa para um bate-papo. Então ele vai poder conversar com a pessoa ao vivo, vendo a pessoa, interagindo com a pessoa para tirar dúvidas. Tirar dúvidas de cores, tirar dúvidas de tonalidades, perguntar algumas indicações, fazer alguns comentários. Realmente ter uma consultora durante todo o período comercial para que ele possa conversar com ela. Isso é Uhum. bastante interessante, porque hoje a pessoa não precisa ir num ponto de venda para conversar com o Sim. balconista. Ele pode fazer isso de casa. E como é que funciona isso? Em relação a cores, por exemplo, a gente sempre tem uma dificuldade ali de escolha, eh, você não acerta o tom exatamente, né? No vídeo consegue tirar essa diferença? Porque acho que deve ser um desafio, né? É um grande desafio, porque a gente tem muitas cores, muitas tonalidades que a gente acaba trabalhando na Souvenir, e sempre tem aquela preocupação da indicação correta pelo fato de iluminação, do ambiente, tudo isso. Uhum, Mas quando a pessoa vai conversar com a nossa consultora, sempre a indicação de dela entender qual que é o ambiente, de qual é a iluminação, que tonalidade que a pessoa quer chegar, o que que ela quer com aquilo, com aquela cor, que ela está buscando com a cor. E sempre tem uma indicação também que é sempre útil, de repente, a pessoa comprar um teste de sua cor, para que realmente ela não que ela vá vendo na sua parede qual que é a melhor tonalidade, porque às vezes a gente vê numa foto uma tonalidade que devido a X motivos fica de um jeito na foto e em casa vai ficar diferente. Então tem também essas outras maneiras de se viver uma cor, então vai lá e compra o uhum. teste sua cor, pra só um pedacinho, colar um adesivinho para ver se realmente é aquilo. E tudo isso acaba sendo possível bater esse bate-papo com essa consultora ali ao vivo e ela fazer essas indicações. Que legal isso, né? Porque, na verdade, não é então para definir a cor ali, né? No fundo, você está tentando melhorar a vida, né, daquelas pessoas, porque elas teriam que fazer isso indo até a loja, né? A gente historicamente Exatamente, perdia esse tempo, né? com É, certeza. e quais são as dúvidas que vocês conseguem tirar com mais frequência nesse tipo de atividade? Muito com
qual que é a melhor tinta? Porque a gente sabe que tem diversos tipos de tinta, né. Tem fosco, acrílico, então a pessoa às vezes está com dúvida de que tinta eu devo usar, que tipo eu devo usar para o interno, para o externo, quais as opções de tintas eu tenho, qual a metragem, qual a quantidade que eu tenho que comprar. Então tudo isso a pessoa consegue conversar num bate-papo com ela e tirar essas dúvidas. Então é bem interessante, porque até aquele momento, assim, que de repente a pessoa: "Ah, eu preciso comprar, mas eu vou comprar um galão, vou comprar uma lata, que tamanho, quanto que eu tenho que comprar, o que que eu tenho que comprar para pintar a minha casa". Hoje em dia, além de a gente contratar pintores, a gente está falando muito de do yourself, né. Tem uma grande parcela da população fazendo por ela mesma esse tipo de Uhum. pintura. Então foi por isso que nasceu essa necessidade dessa consultora, ao vivo ali conversando com as pessoas, porque a gente viu esse movimento crescendo do yourself, as pessoas querendo aprender. Então eu quero saber um pouquinho de uma técnica diferente, não que ela vai explicar essa técnica profissionalmente falando, mas ela vai tirar alguma dúvida sua para engajar, vai dar algumas dicas de onde você pode procurar. Então, aquele primeiro momento realmente para que você consiga sanar suas dúvidas, saber qual tinta você deve comprar, quais materiais você pode comprar. Realmente a gente está tentando com ela facilitar a vida do nosso cliente. E eu acho que isso é tecnologia. A tecnologia serve para facilitar a vida do cliente. É isso que eu estava pensando, serve para facilitar, né, você, como a gente já disse, está economizando o tempo Sim, dele, né, do cliente, mas tem uma vantagem para vocês também, né, porque está gerando insights, eu imagino, né, porque sim. vocês têm muito mais facilidade, e gera dados também, de alguma forma, ou o grande benefício para a Souvenir, nesse caso, são os insights? Ainda a gente está num momento de muito insights, gerando muito insights, dados a gente vai começar agora a colher, porque ainda é uma ferramenta muito nova ainda no Brasil essa, ainda é muito recente o jeito que a gente recolhe dados com ela. Então, acho que mais para frente, quando ela estiver um pouco mais robusta, vai ser interessante sim a parte de dados, que acaba sendo super valoroso para a empresa. Mas nesse Sim. primeiro acho que é muito mais, a gente sentir que a gente está tentando fazer algo diferente, e algo fora da caixinha desse mundo que os concorrentes não estão fazendo por enquanto. E você vai se amoldando a eles, né, Naomi? Porque eu lembro que eu vi, acho que faz quase 20 anos isso, uma pesquisa do mercado de tintas, né? Um colega que fazia MBA, que mostrou na aula, acho que era até público o case, das pesquisas, né, que eles faziam. Aliás, não devia ser público que era pesquisa, mas ele mostrou na aula ali, né? E era um barato, que você via como as pessoas usavam as tintas, né? A gente imagina Uhum, sempre que a gente tira os outros por nós, contrata um pintor, compra a tinta, ele vai lá e faz. Só que como você falou, o do it yourself é muito forte, né? Então, hum. tinha gente que comprava a tinta e quando eles entravam na casa da pessoa para ver, a hora que eles arrastavam o sofá para longe da parede, tava a silhueta do sofá ali atrás. Quer dizer, a pessoa pintou contornando o sofá, entendeu? Mas não se deu o trabalho de arrastar o sofá, né? E o que, que você faz a partir daí como souvenir? Você adequa ao produto se aquilo Sim. é comum, você adequa, fala assim, tá bom, usa a tinta do jeito que você quer, né? Então, eu imagino que venham insights maravilhosos daí, né? Com certeza, é o que eu falo, o cliente é muito criativo, né, você falando disso agora, eu vi um meme esses dias, realmente era sobre isso, a pessoa era um pintor que ele acabou passando por cima acho que era de uma estante, era um desenho mesmo, uma charge. Ele falou assim: "Eu fui contratado para pintar, não para arrastar as coisas". Então Putz, é isso. por isso que ele passou por cima a tinta. Eu falei: é verdade, até onde a pessoa levou ao pé da letra o que ela tinha que fazer, né. Aham. Então, a gente como uma indústria de tinta, a gente tem que, querendo ou não, também se preocupar com esses pequenos detalhes, né, por isso que a gente tem diversas frentes. A gente tem a frente do cliente final, a gente tem a frente do nosso cliente, que é o lojista, a gente tem a frente do pintor. Então, quando a gente fala em tecnologia, tem que falar com os 3 também, não basta falar só com um, né. Então tem que Uhum. dar treinamentos, por exemplo, a gente falando desse pintor que passou pela
pela pelo armário pintando, não arrastou o armário para pintar. Então a gente tem treinamentos para esse pintor também, para capacitá-los, treinamentos agora virtuais. Então, falar de experiência do cliente, falar de tecnologia, a gente tem que sempre pensar nos nossos 3 públicos. Então e os mais pequenos detalhes. Sim, sim, você vai no detalhe mesmo. Agora, você falou que vocês têm ali, treinamentos virtuais, tem Sim. as lojas também estão com realidade virtual, né? Tem. Foi um trabalho que começou um pouquinho antes da pandemia. A gente tem algumas lojas piloto, não são em todas, foram escolhidas algumas lojas, e a ideia é que a pessoa consiga, entender e ver através de um óculos de realidade virtual como ficaria a pintura real, daquela cor que ela foi escolhida. Então isso é mais um jeito de que a gente consiga levar cada vez mais pro real aquilo que se espera do imaginado, da foto e do virtual. Então a gente está tentando cada vez mais colocar realmente que a pessoa consiga sentir antes de comprar e viver essa experiência antes de comprar a tinta. Onde será que isso vai parar, hein, Naomi? Porque a gente está agora trabalhando, né, muito com metaverso, né, Sim, e outras, formas de você colocar muito mais as pessoas dentro do ambiente virtual, olhando, né, metaverso vai ser isso, né, no âmbito da arquitetura, da engenharia, e de você realmente entrar no apartamento que você vai comprar sem ele existir ainda, né, sem ele estar na sim, planta, né. E já conversei com amigos arquitetos que mostraram que isso, olha, isso já acontece. O sim, próximo passo é você andar pelo apartamento, né? Ou você visitar ele quando ele não sim. existe ainda, já rola, né? Isso você imagina que vai mexer de que maneira e em que medida com o negócio de vocês? Cássia, eu acredito que a gente também vai ter que dar esse salto junto, na medida que quando virar um metaverso, a pessoa puder andar no seu apartamento que ela recém adquiriu ou está adquirindo, ela já possa, por exemplo, olhar para a parede e já saber que cor que ela quer pintar, e a gente vai ter que ter essa tecnologia para que naquele momento ela possa já escolher cores na parede, escolhendo ali no metaverso, para que ela de repente já decida que cor que ela quer para casa dela. Então acho que não tenho dados se isso está sendo estudado para ver se está sendo desenvolvido no momento algo parecido, mas Mas vocês quando já a gente discutem isso? já se Porque discute, realmente, sim, e mesmo que tivesse dado, você não ia revelar aqui. Eu nem querer que você revelasse, porque o podcast não tem essa finalidade. Mas no dia a dia vocês falam disso. sim, a gente tem que sempre pensar além, né, a gente está indo para um caminho que é inédito para todo mundo e que vai influenciar em todos os mercados, não adianta. E todo mundo tem que estar disposto e disponível a mudar e pensar um pouco fora do que vem fazendo até hoje. Naomi, como é que é essa relação com o cliente de vocês? Que tipo de cliente é esse de compra de tintas? Ele demanda muito, por exemplo, eu vou fazer uma comparação aqui meio Sim. distante, até meio descabida, mas acho que vocês vão entender, né, o que eu quero dizer. Compara com uma companhia aérea, né? Imagina o Uhum. volume de contatos que você recebe ali do cliente o tempo todo, e você precisa ter diversos recursos ali, inteligência artificial, um chatbot cada vez mais apurado para Sim. conversar com as pessoas, tal, porque o volume é muito grande. Embora a Souvenir tenha um volume gigantesco de clientes, né, imagino que eles não sejam tão dependentes assim do atendimento quanto uma companhia aérea, né? Uhum. Mas como é que é para vocês o atendimento? Vocês têm que usar recursos também como esse? Por exemplo, atendimento virtual, chatbot, coisas do tipo? A gente vai colocar, muito em breve no ar um chatbot, para que a gente atenda nossos clientes. É como eu disse ali atrás, quando a gente fala em cliente, a gente tem 3 públicos, né, não é só o cliente final. Então Uhum. no mesmo central de atendimento, a gente acaba atendendo pintores e clientes que são as revendas, além do consumidor final. Então, para um jeito de acelerar
e tratar alguns assuntos básicos do dia a dia. "Ah, eu estou em dúvida sobre uma tonalidade, eu vi a tonalidade X, quero saber o nome dessa cor". Então muita coisa a gente vai tentar fazer com que a pessoa não precise ligar no nosso call center, que ela resolva tudo pelo bot, que eu acho que é o que a gente vem conversando cada dia mais. Ninguém mais tem tempo, às vezes, e nem quer pegar um telefone e ligar para uma central de atendimento, não quer mandar um e-mail. Tá todo mundo hoje conversando por WhatsApp o dia inteiro. Então, se eu tô com uma dúvida pontual sobre, eu vi uma cor X, eu quero saber mais sobre essa cor. Vou ali, entro no chat, pergunto sobre a cor, fiquei na dúvida sobre uma tonalidade, fiquei na dúvida de como que eu limpo uma parede que eu acabei de pintar, fiquei na dúvida sobre qual tipo de tinta que eu devo usar, fiquei na dúvida sobre tempo de secagem. Então, coisas que a pessoa pode resolver muito rápido e sem que a gente precise ter outros tipos de trâmites, posteriores, a gente vai tentar e a gente quer que elas resolvam tudo sozinhas, que eu acho que é o caminho que a gente vai facilitar a vida delas e vai tornar muito mais prática, que eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir hoje em dia. Naomi, você falou que vocês têm 3 clientes, né, que são pintor, Isso. revendas e consumidor final. Quantas jornadas você desenha ali, né? São 3 jornadas, são menos jornadas, que eles têm um comportamento parecido, são mais jornadas? Como é que você enxerga essas jornadas, até para poder alocar a tecnologia certa no lugar certo? Ó, minimamente, Cássio, são 3 jornadas, mas quando a gente Uhum. fala em revenda, há tipos de revenda. Então, tem algumas jornadas dentro da jornada revendas. Então, acho que esse é o grande desafio quando a gente pensa em CX numa empresa como a Souvenir, porque são públicos muito distintos, que têm objetivos diferentes, e que a gente deve dar o mesmo peso de atenção e de experiência para todos eles. Então, E acho que é o grande desafio. então, mas o canal muda, né? Você estava falando assim, o chatbot. A minha pergunta é assim, será que o consumidor final vai usar mais o chatbot do que, por exemplo, uma revenda, um pintor, ou o pintor vai usar mais o WhatsApp do que. É, você acaba entendendo a jornada para alocar a tecnologia, tá certo? Com certeza, a gente estuda isso. Eu acredito que o bot, por exemplo, num primeiro momento, é muito comum o consumidor final, ele estar mais apto a usar. Mas na medida que a revenda perceber que é mais ágil, porque, por exemplo, se eu tenho que tratar uma coisa com saque e eu não preciso ligar porque tem um consumidor na minha loja, eu consigo chamar a qualquer momento o bot, eu vou começar a usar o bot também. Tá. Então vai ser uma facilidade para o balconista da revenda. Então para ele também é útil. Então a gente acaba pensando nisso também. Perfeito. Naomi, para a gente fechar aqui, eu achei que você fosse fazer uma propaganda, tudo, mas eu já vi que você é mais discreta, né? O podcast está indo a hora agora em meados de 2022, mas vocês estão vindo de um prêmio, né? Sim, em junho a gente ganhou o prêmio do consumidor moderno de reconhecimento de excelência ao serviço ao cliente. Foi bem legal. É um prêmio que reconheceu todo o esforço que a gente tem feito no atendimento aos nossos clientes e toda a empresa ficou super feliz. Legal, vamos deixar inclusive aqui a descrição. Olha, na descrição do podcast eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar e entender, ver os premiados e vai estar souvenir lá no meio. Naomi, quero te agradecer muito, parabéns pelo prêmio, Muito parabéns pela obrigada. jornada que levou ao prêmio e obrigado pelo papo aqui hoje, Naomi. Obrigada a você pelo esse bate-papo super gostoso. Eu acho que é super, eh, uma troca muito interessante quando a gente tem esse momento desse bate-papo entre tão natural e tão rico entre 2 pessoas.